Graças a Deus, aleluia. Que amor, eterno amor, né? Amor divino. Tem sabor esses hinos, né? Tem sabor. Sentimos em nossa alma, a alma se alimentando, né? Que o Senhor Jesus continue abençoando, né? Aleluia. Abra sua Bíblia no segundo livro de Reis, capítulo 6. Estava conversando com a mãe do irmão Emerson ali antes do culto, e ela estava falando numa quarta-feira, quando nós estávamos naquela campanha. Ela recebeu oração, estava com uma forte dor na costela, né, que não passava. E desde então, depois da oração, não houve mais nenhuma dor. E ela creu profundamente, segurando a sua cura, né? Até hoje ela está liberta e não tem mais nenhum, vamos dizer, nenhum resquício, nada que possa indicar qualquer enfermidade ali, né? Estava conversando com outro irmão que há 21 anos, né, estava simplesmente seguro pelo cigarro, pelo vício do cigarro. E a gente esteve visitando ele esses dias e a gente orou e ele tomou uma posição. E ele disse: pastor, eu nunca, tantos anos de denominação e igreja, e não consegui tomar uma ceia. Mas hoje, a partir de hoje, eu já posso tomar a ceia. Venci o cigarro, estou liberto, no nome do Senhor Jesus Cristo. Isso é muito, muito bom, né? A gente se sente, realmente, o nosso Deus está trabalhando na vida das pessoas. Segundo Reis, capítulo 6, vamos ler a partir do versículo 8. Aleluia. E o rei da Síria fazia guerra a Israel e consultou com os seus servos, dizendo: em tal e tal lugar estará o meu acampamento. Mas o homem de Deus enviou ao rei de Israel, dizendo: guarda-te de passares por tal lugar, porque os sírios descerão ali. Por isso o rei de Israel enviou àquele lugar de que o homem de Deus lhe dissera, e de que o tinha avisado, e se guardou ali, não uma nem duas vezes. Quer dizer, mais de uma vez, mais de duas vezes, Deus, através do profeta Eliseu, guardou, protegeu Israel, poupou Israel do rei da Síria. O rei da Síria armava uma cilada e Deus mostrava para o profeta, e o profeta avisava o rei de Israel, e o rei de Israel então não caía na emboscada dele, nenhuma nem duas vezes, mais do que isso. Então se turbou com este incidente o coração do rei da Síria. Isto é, que negócio é esse? O que está acontecendo? Chamou os seus servos e lhes disse: não me farei saber quem dos nossos é pelo rei de Israel? Quer dizer, tem um inimigo entre o nosso meio que avisa Israel dos nossos planos. E disse um dos servos: não, ó rei meu senhor, mas o profeta Eliseu, que está em Israel, faz saber ao rei de Israel as palavras que tu falas no teu quarto de dormir. Mas é bom, né? Que coisa. Que Deus tremendo, hein? E ele disse: vai e vê onde ele está. Se ele é o problema, se ele é o que está causando vamos dizer assim, a traição, vai e vê aonde ele está, para que envie e mande trazê-lo. E fizeram-lhe saber, dizendo:
Eis que está em Dotã. Bom, tem que ser um homem muito forte e tem que ser um homem muito perigoso. Então enviou para lá cavalos e carros e um grande exército. Bom, para buscar um homem, né, enviar carros, cavalos e um grande exército, eles julgaram que esse homem era muito perigoso. Os quais chegaram de noite e cercaram a cidade. E o servo do homem de Deus se levantou muito cedo e saiu. E eis que um exército tinha cercado a cidade com cavalos e carros. Então o seu servo lhe disse: ai, meu senhor, que faremos? E ele disse: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Que coisa, né? O Geazi só podia olhar para Eliseu e disse: mas como? Você não está fazendo a conta errada, não, Eliseu? Não, eu sei contar muito bem. Aleluia. E orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abras os olhos para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço e viu. E eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Amém? Amém. Aleluia. Glória a Deus. Coloque a mão no ombro do teu irmão aí e diga para ele: Senhor, abra os olhos dele. Diga aí: Senhor, abra os olhos dela. Aleluia. Você crê que Deus pode abrir os olhos? Aleluia. Glória a Deus. Senhor, abra os nossos olhos. Nosso Deus, nós queremos neste momento agradecer a Ti pela Tua palavra. Ela é alimento para a nossa alma. Ela é vida eterna. É a palavra do Senhor. E aqui estamos nós segurados nela, Senhor. Entre a vida e a morte, jamais podemos largar da Tua palavra. Ela é o único poste de segurança. Ela é o único poste de amarre que nós temos. Ela é o único alicerce. É onde nós nos estabelecemos. É onde nós firmamos os nossos pés. É onde nós temos a nossa segurança. Ó Deus, em nome de Jesus, que o Teu Espírito Santo venha mais uma vez nesta noite e fale conosco, através dela, a Tua palavra, e venha curar, venha libertar, venha, Senhor, transformar vidas através desta palavra, e que haja fé aqui o suficiente para que o Senhor opere milagres nesta noite. Em nome de Jesus Cristo nós oramos. Amém, Jesus. Podeis vos assentar, glória a Deus. Aleluia. Estamos confiando nele. Esteve uma visita muito importante na minha casa hoje. O irmão Marino e a sua família, a irmã Ivone, né? E os seus 2 meninos. Uma visita ilustre, tiveram ali hoje pela manhã, ficaram ali, pena que eles já vão embora hoje depois do culto, mas foi muito bom, né, para nós recebê-los ali, que Deus abençoe os seus corações, né? E ontem nós estávamos na Forquilhinha, e ali nós estávamos encerrando o assunto sobre o Logos de Deus, o Logos de Deus, aquela coluna de fogo sobre a cabeça do nosso profeta. Estávamos ministrando ali e eu estava mostrando para a igreja que para nós, somente este ponto, para nós darmos início, porque eu vou falar nesta noite olhando para o invisível. Pode ser uma frase um tanto tola, olhar para o invisível, né?
É como que dizer assim, você não vai ver nada, né? Vai olhar, mas não vai ver nada. Mas este é o tema, olhando para o invisível. E nós vamos observar que em Gênesis capítulo 1, no versículo 1, nós vemos e Deus, você vai ver não o homem, Deus criou o céu e a terra. E depois nós lemos que o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Então, no versículo 1, Deus, no princípio, criou os céus e a terra. No versículo 2, ainda a terra estava sem forma e vazia, e o Espírito de Deus. Mas como todos sabem, Deus, sendo Espírito, ele não pode ser visto, não pode ser contemplado, não pode ser olhado, porque um espírito não se vê, um espírito não se toca. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Então o que Deus fez? Deus então disse no versículo 3, haja luz, e houve luz. Esta luz de Gênesis 1, versículo 3, para você se informar, o sol, a lua, o sol, a luz que ilumina o nosso dia, ele foi criado no quarto dia. Então essa haja luz não era o sol. Essa luz era exatamente aquela coluna de fogo. O que era aquela coluna de fogo? O primeiro corpo deste Espírito que era Deus. E aquele era o Filho de Deus. E ele entrou naquele corpo. E aquele corpo se chama teofania. Teofania, quer dizer, o corpo teofânico de Deus. Ali ele está na forma de uma coluna, mas daquela coluna ele também é um corpo humano. Quando ele chegou na caverna, da luz saiu um homem para falar com o profeta. Não foi assim? Então, aquele foi o primeiro corpo, aquele foi o corpo teofânico de Deus. E quando Deus criou o homem, em Gênesis 1, 26 e 27, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Aí ele criou nós. Também é exatamente igual àquele ali. O homem espírito, o homem teofânico. Semelhante a ele, igual a ele, na imagem dele, parecido com ele, na categoria dele. O corpo teofânico de Deus, o Logos, a coluna de fogo, e o corpo terreno de Deus é o Senhor Jesus Cristo. É o corpo terreno, é o corpo de carne. Assim como eu e você temos um corpo de carne. E Deus então tem três corpos. O corpo teofânico, o corpo de carne, chamado Jesus, e o corpo glorificado depois da ressurreição. Nós também temos três corpos. O nosso corpo teofânico, que se nós partirmos segundo a Bíblia, temos um edifício não feito por mãos, eterno nos céus, 2 Coríntios 5, versículo 1. Corpo teofânico, certo? Temos então o corpo de carne, o corpo teofânico e o corpo glorificado, que é na ressurreição. O mais interessante de tudo isso que eu achei foi que Deus, Ele criou nós.
de uma maneira igualzinho a ele. Ele não mudou nada. O corpo teofânico dele é o mesmo do nosso, o corpo terreno é o mesmo do nosso e o corpo glorificado é o mesmo do nosso. Não tem nenhuma diferença. Agora é claro, a maneira que Jesus veio no corpo de carne foi sem sexo. A maneira que nós viemos foi através do sexo. Uma única diferença, pequena, mas que fez toda a diferença. Ele veio do pensamento para a palavra e da palavra para a carne. Porque o verbo se fez carne. Não foi isso? E nós viemos do pensamento para a carne. E da carne estamos nos tornando palavra. Que faz toda a diferença. Toda a diferença. Mas veja, quando Deus criou este primeiro corpo, e quando Deus criou o homem, vocês vão ver. Aí o profeta vem e diz assim: é muito estranho que aquele homem que foi feito segundo a imagem e semelhança de Deus e foi chamado por ele para andar pela fé. Fomos chamados por ele para andarmos pela fé. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 7. Porque andamos por fé e não por vista. Então, ele nos chamou para andar pela fé, por quê? Porque foi a maneira que ele nos fez o homem interior. O homem interior nunca vai andar por vista. O homem exterior anda por vista. E só adquire, só ganha o que ele vê. Ele é o Tomé da vida. Mas o de dentro consegue o que ele não vê. O que o olho não viu, o que o ouvido não ouviu, são as coisas que Deus tem preparado para mim e para você. Vocês vão ver que esse homem, infelizmente, né? Ele é para andar pela fé, porém, ele tem que andar crendo no que Deus é. E, infelizmente, ele escolheu, o homem escolheu, andar pela visão. Andar pelo tato. Andar pelo que ele sente. Agora deixa eu ler uma escritura para vocês daquela pessoa que diz assim: eu não senti ainda. Deus tem que tocar no meu coração. Em Romanos capítulo 10, versículo 9, a minha Bíblia diz assim: a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração sentires, ficaria esquisito, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Eu não senti ainda de me batizar. Eu não senti ainda de me acertar. Vai ficar esperando sentado. Tu anda por sentimento, tu anda por vista ou tu anda por fé? Visto que com o coração se crê, não é se sente, para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Aleluia.
O homem, infelizmente, escolheu andar pela visão ao invés de andar pela fé. Mas Deus, Ele mesmo fez o homem na categoria daquele Logos, da coluna de fogo, o qual é o corpo teofânico dele. E Ele mesmo, a essência dele é fé. Você tem visão, você tem audição, você tem tato, você tem paladar, você tem gustação. Mas esses 5 sentidos, você vai entrar em contato com este mundo terreno. Este mundo terreno, eu entro em contato com os meus olhos naturais. Com este mundo terreno, eu ouço uma música, eu ouço um som. Com este mundo terreno, eu toco e posso sentir a madeira. Mas nenhum desses sentidos entra em contato com Deus. Eu tenho que neutralizar estes sentidos e entrar com um sentido chamado fé, para eu poder entrar em contato com Deus, que está dentro da alma. Por isso estes 5 sentidos te enganam, porque ver não é enxergar. Ouvir muitas vezes não é ouvir. Às vezes você ouve uma coisa que parece, mas não é aquilo. Às vezes você vê uma coisa que parece, mas não é aquilo. Ele te engana, a tua visão te engana, o teu ouvido te engana, o teu tato te engana. Tu pode apalpar alguma coisa e pensar que é, mas ele te engana. Mas a fé não te engana. Veja, após a sua formação, seu ser e tudo que habita nele haver sido feito à semelhança de Deus, e Deus, Ele é aquele, o qual, o grande Jeová, o qual chama aquelas coisas que não são como se fossem. E eu vou associar aqui Romanos capítulo 4, versículo 17. Como está escrito, por Pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, a saber, Deus, o qual vivifica os mortos e chama as coisas que não são como se já fossem. Você crê nele assim? Então, aquele grande Jeová nos chamou. Nos chamou para quê? Para andar por fé. Chamou, então, aqui o velho Abraão para andar por fé. O grande Deus olha e diz assim, olha, vai Abraão. Mas, Senhor, eu não tenho. Mas, Abraão, você tem que ver com os meus olhos. Tu já tens. E o homem foi feito para viver com Deus desta maneira, chamando as coisas que não são como se já fossem. Vocês acham como é que eu consigo as coisas? Como é que um crente consegue as coisas? Como é que um filho de Deus consegue as coisas? É indo em frente e mesmo que ele olhe um mar na sua frente fechado, ele sabe que Deus lhe mandou marchar. E ele, pela fé, abre aquele mar. Ele não pode olhar no mar, porque se ele olhar na vista dele, ele está encurralado. Mas pela fé, a fé dele está dizendo o que Deus disse. E o que Deus tinha dito é que eles iriam sair do Egito. O que Deus tinha falado é que eles iriam adorar ele lá no deserto. Então o mar não era problema, porque Deus tinha falado. O que tinha que haver era uma mão de fé para cruzar aquele mar. O que precisa é um coração cheio de fé para abrir o mar. O que precisa é uma igreja cheia de fé para ser impulsionada no arrebatamento. O que precisa é um cristão cheio de fé para dizer a Satanás para sair do caminho. Faraó não é o problema, o mar não é o problema. Tem que haver fé no que Deus falou. Aleluia! O homem escolheu andar conforme a sua visão. Ele deseja ele deseja ser o seu próprio patrão. É aí que está a dificuldade. Você deseja mandar em você mesmo. E quando você manda em você mesmo, você está em problema.
você está em dificuldade, você está enrascado. Porque Deus quer ser o teu líder. E Deus não vai te guiar segundo os teus padrões, Deus vai te guiar segundo os padrões dele. Ele não quer que ninguém lhe diga o que fazer, não é assim? O homem, não é assim? A maioria das pessoas não quer que ninguém lhe diga o que fazer. Irmão, difícil. A nossa geração poderia muito bem ser chamada a geração a geração irreconciliável. A geração da birra, a geração em que não se pode chamar atenção, a geração que não se pode contradizer, que não se pode dizer nada que eles emburram. Não existe mais aquelas pessoas que olham olho no olho e recebem uma repreensão e digam assim: verdadeiramente você está certo, eu estou errado. A nossa geração de hoje, você corrige, ele emburra, ele empena, ele empaca. Você exorta, pronto, acabou. Enquanto você não voltar atrás e dizer: queridinho, me desculpa, bababá, ele não cede. Geração irreconciliável. Veja, nós temos que saber uma coisa, que o mundo é deste jeito. Agora nós somos cristãos, gente. E nós devemos andar na perfeita vontade de Deus. A nossa vontade é permissiva, irmãos, e a nossa vontade, muitas vezes, Deus até nos abençoa, mas nós vamos entrar em problema, e quando entrarmos em problema, Deus não vai nos tirar do problema, não. Veja, se você estiver na vontade perfeita de Deus, muitas vezes você entra em problema, mas tem uma diferença: Deus está obrigado a te tirar do problema. Mas se você entra no problema na tua vontade, Deus cruza os braços e diz assim: te vira. Veja, ele não quer que ninguém lhe diga o que fazer. Esta é apenas a natureza do homem. Isto foi provado ser assim no jardim do Éden, porque Deus disse: não faça isto. Ele disse: eu faço. Já viu esta geração? Já viu essa geração? Irmão, pega 10 crianças e diz assim: não mexe nesse copo aqui. Se você dizer mexe, tu pode ficar tranquilo, que eles não vão mexer. Agora, se tu diz não mexe, acabou. 1 segundo. Conta, 1 segundo. É a geração do se você diz não, eles dizem sim. Se você diz sim, eles dizem não. Deus diz sim. Tu vai morrer. O diabo veio: não vai morrer. Difícil? Vamos andar por fé. Mas sabe qual é o problema nosso? É que nós andamos pela lógica. Mas não é bem assim. Deus não anda pela lógica, gente. Mas está parecendo que vai ser assim. Está aparecendo aos teus olhos. Mas eu estou vendo o invisível. Deus está vendo lá na frente. Veja. Observe. Ele deseja ser o seu próprio patrão. Esta é apenas a natureza do homem. Isto foi provado ser assim no jardim do Éden, quando ele perdeu o seu companheirismo com Deus, escolhendo seguir o seu próprio caminho e não tendo ninguém para dominá-lo. Isto é, eu vou fazer do meu jeito, eu vou fazer como eu quero. Homem nenhum foi feito para ser governante de si próprio, e nem homem governar homem. Deus sempre deseja governar a nossa vida. Diz o profeta de Deus em Gênesis capítulo 1, vocês vão ver o Espírito de Deus pairando sobre as águas. Aí diz o profeta, é exatamente, e o Espírito de Deus estava onde? Estava ali governando. E aí
Deus disse, agora eu vou colocar este espírito, então, no homem de liderança. Ele vai dominar sobre os peixes, ele vai dominar sobre as aves, ele vai dominar sobre o gado, ele vai dominar sobre a face da terra. Isto é, o profeta de Deus, assim como o Espírito Santo domina a igreja, faça isso, venha cá, vá ali, aleluia. O Espírito Santo deseja ter a preeminência na nossa vida. Mas sabe o que é o nosso problema? O nosso problema é assim, eu não obedeço o pastor. Às vezes, meu querido, irmão, eu não obedeço. Israel também era assim, eu não obedeço o homem. Datã também era assim, eu não obedeço Moisés. Mas só que era Deus naquele homem. Só que era Deus naquele profeta, só que era Deus naquele mensageiro, só que era Deus naquela mensagem. Então não vamos obedecer o homem, mas pelo amor de Deus vamos obedecer a sua palavra, que ela é Deus, e Deus vai falar através de alguém. E deixa eu dizer mais, sabe qual é? O homem, ele tem certas desculpas amareladas, esfarrapadas, certo? Para poder entrar para o caminho errado. Sim, ele quer o caminho errado, então ele quer achar uma desculpa amarelada, muito bonita, enfeitada. Não, eu estou assim por causa disto. Não. A pessoa não está assim por causa, não, ela está assim por causa dela própria. Se nós nos encontramos caídos, fracassados, não é por causa de ninguém. Disse o nosso profeta chamado William Branham, o maior inimigo de William Branham se chama William Branham. O maior inimigo meu sou eu mesmo. Eu é que coloco pedras no meu caminho, eu que coloco tropeço no meu caminho. Mas se eu olhar lá dentro de mim, eu tenho uma alma, eu tenho um corpo, lá dentro desse corpo aqui, eu tenho um espírito que foi criado à imagem daquele grande Criador, o Elohim. E ele não anda por vista, ele anda por fé, ele anda por esta palavra. E eu tenho que aniquilar esse de fora para esse de dentro caminhar. E nesta noite nós vamos ver o invisível. Se nós conseguirmos sair deste corpo um pouquinho. Aleluia. O homem andando conforme ele quer. Foi assim? Foi em Gênesis, foi assim, em Gênesis capítulo 6, versículo 5, e viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicava sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente. Quer dizer, ele fazia o que dava na cabeça, não tinha liderança, a mente dele estava dominada, entorpecida pelo pecado. Em Efésios capítulo 2, ainda continua o apóstolo Paulo dizendo o seguinte, no capítulo 2 e no versículo 3, entre os quais todos nós também andávamos nos desejos da nossa carne. Era assim ou não era? Fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira como os outros também. Era ou não era fazendo o nosso desejo, a nossa vontade? E quem não fazia a nossa vontade, nós ainda ficava bravo. Faz a vontade, vai no mercado, tem que fazer a vontade da Chiquitita, né? Vai no mercado, tem que fazer a vontade do Pedrinho. Por quê? Porque o Pedrinho quer um mandolate, e não dá um mandolate, ele fica se esfregando, rolando para lá e para cá no mercado, gritando, sapateando, e a mamãe tem que passar vergonha. Uma mosca. Então, meus queridos, nós também éramos assim no pecado. Não faz a vontade nossa? Dentro da igreja é assim. Não faz a minha vontade. Não foi do meu jeito. Não foi como eu queria. Não botaram eu. Irmão, deixa para lá. Deixa, te acalma, Pisone. Se segura, Edivaldo. Gente, vamos deixar Deus nos dirigir. Se nós não sabermos que Deus está nos dirigindo nessa igreja, é melhor nós nem estar aqui dentro. Entende? Eu não gosto.
Gente, irmão, e muitas vezes nós estamos indo contra a vontade do Espírito Santo num culto, porque não foi do meu jeito, não foi do meu gosto. Eu não estava, irmão, se eu estou empurrando o carro, ou se eu estou na direção, não faz diferença. O importante é que nós saiamos da lama, é que nós desatolamos a condução. Aleluia. Glória a Deus. Sim. Irmão, a glória maior, a alegria maior vai ser quando nós chegar do outro lado. Aleluia. Vai acabar tudo esse negócio aqui, essas coisinhas de maior e menor, vai acabar tudo. Lá não vai ter grande, não vai ter pequeno, não vai ter nada. Mas enquanto estamos aqui, vamos procurar dominar nós mesmos. Não, que é isso, rapaz? Te endireita. Não é bem assim, não. Calma. Calma. Se segurar. Veja. Mas o homem é formado como o quê? Como a ovelha. Você não é ovelha? E uma ovelha não pode encontrar o seu caminho de volta. Me disseram, quando ela se perde, ela fica totalmente perdida. Ovelha não pode encontrar o seu caminho de volta. Zacarias capítulo 13, versículo 7. Fere o pastor e as ovelhas são dispersadas. Então uma ovelha, ela perdida, ela sem pastor, uma ovelha sem um guia, ela está perdida. E quando ela está perdida, ela não consegue encontrar o caminho de volta. Ela tem que olhar em direção ao pastor e a ovelha não é tocada. Gado é tocado, vocês já viram tocando gado, né? Oh, mas eu vi tocando gado, ali na serra muitas vezes eu via, lá na roça, lá na colônia eu via tocando gado, tem que tocar o gado. Agora a ovelha não se toca, a ovelha o pastor vai na frente e elas seguem. Jesus disse isso em São João 10, as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Ovelha não é tocada. Ovelha, isso é característica da noiva de Jesus Cristo. Ovelha segue a palavra. Aleluia. Virgem nessa não é ovelha? Não. Nas denominações não tem ovelha. Você vai para Mateus 25 e você vai ver ali no grande trono branco, Jesus Cristo dizendo que o Filho do Homem então se colocará no seu trono e colocará quê? E de um lado direito estará ali, o quê? E do lado esquerdo os cabritos, e ele vai sentar e vai separar como o pastor separa o cabrito das ovelhas. Como? Aí esse como não é que tem ovelha ali, é como separa. Veja, não tem ovelha ali, são aqueles que vieram da tribulação e vão entrar lá na salvação, na vida eterna através do trono branco. Porém não são ovelhas, são como o pastor separa o cabrito das ovelhas, mas não a ovelha. A ovelha, ela segue a palavra. E se essas pessoas ficaram na grande tribulação é porque elas não seguiram a palavra. Então, consequentemente, elas não eram ovelha. Porque se fossem ovelhas, não estariam na grande tribulação. E tem um ditado muito simples: ovelha não é para mato. Veja, quando ela se perde, ela fica totalmente perdida. E é assim que é com o homem. Quando ele está perdido, ele fica absolutamente desamparado, desolado. Ele precisa ter um pastor para guiá-lo. E quando o homem escolhe, enquanto os dias passam, descobrimos que o homem vai ficando cada vez pior, preferindo andar pela visão do que pela fé, através do invisível, andar pela fé através do invisível. E quando ele faz isso, ele despoja o homem interior, que é a alma, porque ele quer andar pela visão. E aí, quando ele quer andar pela visão, ele despoja o homem interior, que é a alma. E esta é a parte eterna do homem, a alma é a parte eterna do homem. Você tem que despojar o homem de fora, aquele que anda pela visão, aquele que anda só pelos reais, só pelo ouro, só pela prata, só pelo tocar, só pela boniteza, só pela beleza. Ele não anda pela fé, ele anda só pelo que ele vê, só pelo que ele enxerga, só pelo que ele toca. Irmão, isto é a coisa mais miserável que for. Nós não andamos porque o mundo anda desse jeito. A nossa fé está ancorada onde?
ande numa coisa que o homem não veja, que a mulher não veja, que o mundo não veja, que os incrédulos não vejam. A nossa fé está ancorada em algo eterno, e algo que é eterno não dá para ver com esta visão natural. O nosso coração, aonde é que ele se encontra? Aonde exatamente está o nosso tesouro? E o nosso tesouro está na eternidade, na palavra de Deus, lá na glória. O nosso coração está exatamente no arrebatamento. Mas é algo que o homem não veja, o homem não consegue ver, mas nós estamos vendo as coisas se encaixando perfeitamente. Irmãos, quem não vê Israel, a Rússia, a União Europeia, o Brasil, o comunismo, e nós vemos tudo, o ecumenismo se juntando, todas as igrejas juntas, e nós vemos tudo isso, quem não está vendo o arrebatamento tão perto? Israel em guerra, a Rússia pressionando a União Europeia, aquilo lá não parou ainda, irmãos, aquilo lá está em chama, aquilo lá está ardendo, está simplesmente uma guerra atrás da outra, um terremoto atrás do outro, um tsunami atrás do outro, a terra cambaleando. Ela está esperando o quê? A minha manifestação e a tua manifestação. Vamos andar por fé, não vamos andar por vista. Agora, disse o profeta, não só de pão viverá o homem, mas você vai andar por fé? Você crê que esta palavra é o pão da vida? Então você precisa crer e ter fé para isto. Não é assim? Aleluia. E o ser físico do homem é para ser cuidado. Não é este todo o motivo pela qual Deus o colocou sobre a terra? Porque o que ele faz com este ser físico resulta em muito pouco. Mas há um cuidado grande, não há? Eita, mas há um cuidado grande. Há um cuidado grande. Isso vai terminar. Sim. O que ele faz com este ser físico resulta em muito pouco. É a sua alma que conta. O homem interior não veio da terra, ele veio do céu. E esta é a parte que conta. Aleluia. Esta é a parte eterna do ser humano. Não esqueça disto. Mesmo assim é estranho que ele tente traçar o seu próprio caminho. E nós encontramos isto assim nas Escrituras. Pois quando um homem escolhe andar de seu próprio modo e fazer o que ele deseja fazer, aí o que é que ele faz? Deus simplesmente o deixa de lado. Existe uma pior coisa do que ser abandonado por Deus? Mas quando o homem quer andar pelo que ele vê, quando o homem quer andar e fazer o que ele gosta, o que ele quer, Deus o abandona na vontade permissiva. E agora? Por que que as pessoas estão fazendo o que estão fazendo hoje? Rebobine a fita e vá 50 anos atrás. Rebobine a fita e vá na história 60, 70 anos atrás. E você vai ver que era bem diferente. Mas hoje, mas pastor, tinha também. Mas é porque não era divulgado. Não tinha mídia para divulgar. Meus queridos, meus irmãos, observe a maneira que eles se vestiam. Observe a maneira como as mulheres se comportavam. Observe a maneira como os homens se comportavam. Observe a maneira como os homens tratavam as mulheres. Diz o irmão, eles tiravam o chapéu quando passava por uma dama. Não era assim? Era assim. Então havia uma conduta. Mas quando o homem, e eu quero pegar aqui, quando o homem deseja andar, escolhe andar de seu próprio modo e fazer o que ele deseja fazer, Deus simplesmente o deixa de lado. Eu vou fazer o que eu quero, eu vou viver a vida, eu vou gozar da vida, e eu simplesmente estive amarrado até aqui, nessa religião, nessa igreja. Tá bom. Tá bom. Tá bom.
Vamos. Abra a tua Bíblia em Romanos capítulo 1. Tá bom. Você acha que Deus, Ele vai fazer o seguinte? Não, vem cá. Sabe, aquela birra que você faz lá, aquela birra que alguém faz, e daí tem que ir lá, e tem que fazer toda aquela dança da chuva ao redor, e apaziguar, e bater nas costas, e tal, e vir e tal. Não, agora tá. E se Deus chegar e dizer assim, não vou fazer isso não, te vira. Mas vamos ver o que é que Deus faz, quando a pessoa pensa em andar pelo seu próprio caminho? Romanos capítulo 1, versículo 24. Por isso também Deus, vamos pegar o 21. Porque tendo conhecido a Deus, quem era a gente que conhecia a Deus? Não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes em seus discursos se desvaneceram e o seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória do Deus incorruptível, em semelhança da imagem do homem corruptível, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis. Por isso, por causa destas coisas, também Deus os entregou às concupiscências de seus corações. Aí vocês vão ver por que essa geração está fazendo tudo o que está fazendo. Por que eles estão fazendo tudo o que estão fazendo? Deus os abandonou. Deus os entregou às paixões, às concupiscências. Sabe o que é a palavra concupiscência? Desejo excessivo. Entregou aos desejos dele. Quer dizer, então, já que tu queres, então, vai. A imundícia, quer dizer, Deus os entregou às concupiscências de seus corações, a imundícia, para desonrarem seus corpos entre si. Aí você vê e você não entende, mas por que essa enxurrada de homossexuais, essa enxurrada de lésbica, essa enxurrada de imundícia? Deus os entregou, era isso que eles queriam. Pois mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém? Por isso Deus, o que ele fez? No versículo 26, os abandonou as paixões infames. Quer dizer, olha o que eu li aqui, veja, quando um homem quer andar pelo seu próprio caminho, Deus o abandona, Deus o deixa de lado. Veja, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural do contrário à natureza. E semelhantemente também os homens, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade uns para com os outros, homens com homem, cometendo torpeza e recebendo em si mesmo a recompensa que convinha ao seu erro. E como eles não se importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou. O que Deus fez? Deus os entregou a um sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm. Quer dizer, Deus os entregou a um sentimento perverso. Não há mais como eles reconciliar. São irreconciliáveis. Não há mais como eles voltar da situação que eles se encontram. Por quê? Porque eles amaram mais a mentira do que a palavra, do que a verdade de Deus. Porque eles disseram, não, ninguém manda em mim. É uma geração irreconciliável. É uma geração podre, desgraçada, miserável. É uma geração fraca. Por isso que o diabo odeia você, odeia esta mensagem. Porque nós não andamos por esta beleza carnal do mundo, gente. Nós andamos pela palavra. Os nossos olhos estão no brilho da palavra, na alegria de ter Deus no coração. Vai te enfeitar, vai te emperequitar, vai Jezabel, vai meretriz, vai lá, te enfeita, te emperequeta, vai lá, compra batom, compra esmalte, compra rímel, vai lá e vira uma prostituta, vai lá e faz realmente o que está no teu coração, e você vai ver Deus te entregando as paixões carnais da tua alma, te largando no lago de fogo para queimar para a eternidade, ser bucha de canhão para a grande tribulação.
coração, joga isso no lixo, dê um chute nessa desgraça. Não olhe pela vista, olhe pela palavra de Deus. E se o cabeludinho não quer nada com Deus, pelo amor de Deus, se a cabeludinha não quer nada com Deus, se a meretriz não quer nada, olha, faça o seguinte: Deus é vida eterna. E quando você deixa algo por amor a Deus, Deus tem algo maior para você. Abra comigo. Pedro. Segunda carta de Pedro. Segunda carta de Pedro. Capítulo 2. Não estou brabo não, tá? Quando você começar a colocar no teu coração aí, Jesus Cristo é acima de tudo. Jesus Cristo é maior. Jesus Cristo é meu Deus, é meu Salvador. Não te engana com a tua visão, não te engana com o teu olhar, não te engana com o que tu ouve, não te engana com as palavras. Não faça isso. Veja. Aleluia. Vamos ler? Abriram em 2 Pedro capítulo 2. 7 horas, gente. Esse tempo passa rapidinho, hein? Versículo 5. E não perdoou o mundo antigo, mas guardou a Noé, a 8ª pessoa, o pregoeiro da justiça, ao trazer o dilúvio sobre o mundo dos ímpios. E condenou à destruição as cidades de Sodoma e Gomorra, reduzindo-as a cinza, e pondo-as para exemplo ao que vivessem impiamente. Colocou elas como exemplo para os que vivessem impiamente. E livrou o justo Ló, enfadado da vida dissoluta dos homens abomináveis, porque este justo, habitando entre eles, afligia todos os dias a sua alma justa, vendo e ouvindo sobre as suas obras injustas. Assim sabe o Senhor livrar da tentação os piedosos e reservar os injustos para o dia do juízo, para serem castigados, mas principalmente aqueles que segundo a carne andam em concupiscências e imundícia e desprezam as autoridades. Atrevidos, eita geração, hein? Obstinados, não receando blasfemar das dignidades, enquanto os anjos, sendo maiores em força e poder, não pronunciam contra eles juízo blasfemo diante do Senhor. Meu Deus! Os anjos olham para um homem de Deus, para uma mulher de Deus, e têm respeito por ele. Irmão, tem respeito. Um anjo olha para você e olha com respeito, olha com dignidade. Mas alguém ali no mundo perverso, pecador e imundo, olha para você e chama de tudo quanto é coisa. Irmão, que juízo vai ter uma pessoa dessa? Irmãos, mas estes, como animais irracionais que seguem a natureza, feitos para serem presos e mortos, blasfemando do que não entendem, perecerão na sua corrupção, recebendo o galardão da injustiça, pois que tais homens têm prazer nos deleites cotidianos, nódoas são eles e máculas, deleitando-se em seus enganos, quando se banqueteiam convosco, tendo os olhos cheios de adultério e não cessando de pecar, engodando as almas inconstantes, tendo o coração exercitado na avareza, filhos da maldição. O quê? Irmão, olha as redes sociais, as redes sociais é só pela visão, é só pela vista, as fotinhos, as coisinhas, aquelas fotinhas tiradas assim, sabe, aquelas coisinhas assim que não é foto normal, aquela foto daquela moça assim, ela não vai tirar uma foto assim, entende, como vai tirar para carteira de identidade para botar no Facebook.
Não, ela não vai fazer isso. Ela vai fazer assim, entende? Ela vai fazer assim. Demônios, espíritos errados. Porque ela quer o quê? Ela quer vender uma imagem. Ou dar uma imagem, mais pobre ainda. Ela quer dar uma imagem. E deixa eu te dizer, Facebook, rede social, são tudo uma fantasmagoria. Quem vive dentro de casa com rede social, aquela família, ela tem uma falsa imagem da vida que as outras pessoas levam. Aquela vida que as pessoas levam lá, aquela parente, aquela amiga, aquele amigo, é mentira que elas postam ali, é tudo mentira. Lá dentro é briga, lá dentro é contenda, lá dentro não tem felicidade, lá dentro é só desgraça. Mas o que ela posta no Facebook é uma falsa. E aquela pessoa que está ali do outro lado pensando, puxa, que feliz que eles são, que alegre que eles são. Eu e meu marido somos essa brigaçada, essa coisa. O meu marido, ela só vejo o marido dela chegando mal cheiroso, e ela ali, e o marido chega em casa, ela está, claro, toda desarrumada, passou a tarde inteira no Facebook, certo? Mas ela só olha as imagens da vizinha, da amiga, da colega, da irmã, da fulana, só postada bonitinha, com o marido na praia, esse é o meu gatão, esse é o meu isso, esse é o meu aquilo, mas ela não convive lá dentro com aqueles sem vergonhas que estão brigando, que estão contendendo, que não é nada daquilo, aquilo é uma mentira. Falsidade pura. E as pessoas vivem, se alimentam daquilo e pensam assim, eu gostaria de ter uma vida que a fulana está levando, eu gostaria de ter uma vida que a Beltrana está levando. Não caia nesse engano, tu está vivendo por vista. Viva pela fé. Olha o que Abraão viveu, olha o que Sara viveu, olha o que Maria viveu. Tu pensa que é fácil tirar alguém desse lamaçal? Não é. Tu pensa que é fácil tirar alguém dessa lama? Não é. Sabe por quê? Não porque a gente não faz força, é porque elas não querem sair. Ah, mas o pastor não deu conta. Gente, não dei conta. Pelo amor de Deus. Estou suando a camisa para tentar puxar o indivíduo do buraco desse lamaçal do Facebook, mas ele não quer sair. Ele está agarrado no Facebook e diz, eu não saio daqui ninguém me tira. E vai oração, e vai jejum, e vai consagração. Se a pessoa não quer sair, irmão, daqui a pouco Deus vai fazer assim, ó, então vai. Vai. Deus vai te entregar uma paixão tão perversa que ninguém vai acreditar o que você é se você não largar dessa porcaria, dessa imundícia, dessa desgraça. Meninas, mãe, vigie o que a tua menina olha no celular. Meninas colocando foto seminua, aparecendo seio em Facebook e mandando dizer se ela é gostosa ou não. Perversidade, diabólica. E eu não tenho que ficar brabo, não, eu não preciso ficar brabo. Eu já estou brabo. Mas eu embrabar pelo teu filho, pela tua filha, era você que deveria estar perdendo noite de sono por causa que o teu filho está assim. Era você que deveria examinar. Era você que deveria ter vergonha na cara e não dar um celular para ela. Talvez você seja mais sem vergonha do que a própria filha. Mas é eu que tenho que perder noite de sono pensando nessas coisas. É eu que tenho que dobrar o joelho e orar e dizer, Jesus, tenha misericórdia daquela moça, tenha compaixão que ela não caia no laço do diabo, tenha misericórdia daquele moço, que ele não venha ser engodado por aquela isca de Satanás. Abre os olhos daquela mãe, abre os olhos daquele pai, abre os olhos daquela família, Jesus. É eu que tenho que dobrar o joelho e malhar trigo em teu favor. Meu Deus, tenha misericórdia. Peguem na corda junto comigo e vamos puxar, tirar esta geração do buraco. Vamos tirar essa geração do buraco, gente. Um buraco virtual. Um buraco que não é real, um buraco virtual, um buraco de mentira. Satanás fez isso com a nossa geração.
Uns confiam em carros, outros em cavalos. Não é assim? Mas nós fazemos menção do nome do Senhor nosso Deus. 30 dias atrás tinha uma caixa de aspirina no Brasil chamada Seleção Brasileira. Uma caixa de Red Bull, de energético chamado Seleção Brasileira. Eles tomavam uma, o Brasil ganhou. Tinha gás para ir até na outra semana, o dia do jogo de novo. E aí vai ter o jogo, e vai ter o jogo, e vai ter o jogo. E todo mundo chegava lá, passou. E mais um energético. Agora acabou. Acabou. Esvaziou a caixa, não tem mais aspirina, não tem mais energético. Agora estão todos borocochó. Porque colocaram a sua confiança em pederastas, em perversos, em adúlteros, em mentirosos, que estão lá de barriga gorda, cheia, com seus milhares, com seus dólares, com seus dinheiros. E a seleção brasileira ganhou 42 bilhões, mesmo perdendo. A CBF ganhou 42 bilhões. E você ganhou o quê? Você perdeu tempo. Quando a seleção brasileira ganhou, quando a seleção brasileira perdeu, nós ganhamos. Ganhamos a realidade de volta. Ganhamos a realidade, o mundo original. Porque eles estavam no mundo virtual de vitória. Que vitória? De desgraça, de perversidade. Um jogador ganhando 1 milhão e um professor ganhando 1.900, 1.500 reais, gente. Olha que desgraça. E as pessoas ali torcendo, chorando, vibrando. Teve gente que vendeu casa para ir ver jogo do Brasil, gente. E estão morando em lona. Misericórdia. Nós não andamos por vista. O nosso energético não acaba. A nossa vitamina não acaba. Nesse nós podemos confiar, porque Ele já venceu. Ele já venceu. Ele venceu a morte. Ele venceu o inferno. Ele perdoou o teu pecado. Aleluia. 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 Meu Deus. Deus eterno. Aleluia. Aleluia. Que coisa, que Deus maravilhoso, que Deus tremendo, que Deus poderoso, que Deus santo. Aleluia. O quê? Só mais um pouquinho aqui. Só mais um pouquinho. Sim, olha o que Deus fez. Moisés, quando ele estava com 40 anos de idade, um homem jovem, e até onde concernia a visão, Moisés tinha o mundo em sua mão. Ele seria o próximo faraó do Egito, e ele tinha todas as terras do mundo em suas mãos, para ser rei sobre toda a terra conhecida daquele dia. E mesmo assim ele olhava pela janela que Faraó olhava, e ele via aqueles hebreus. Ele ia lá no palácio e ele olhava pela janela e ele via os hebreus amassando barro, fazendo tijolo. E Faraó também ia lá com: tudo bem, Moisés? Tudo bem. Ele olhava: deixa eu dar uma olhadinha, tu está olhando para ver se eles estão trabalhando direitinho? Lá está o meu povo, lá estão os meus escravos, lá estão os meus lixos. Para Faraó,
que olhava para eles, eles não eram nada a não ser um monte de amassadores de barro lá embaixo na lama, fazendo tijolos. Para as celebridades que passavam, eles eram o mesmo. Para as pessoas bem vestidas, aquele era um punhado de escravos, nada mais do que revolvedores de lama. Mas quando Moisés olhou através da mesma janela, ele os viu de modo diferente, porque ele olhou para o invisível e sabia que Deus havia prometido que ele os libertaria daquele lugar e os levaria para a terra da promessa. Pois ele olhou para o invisível, ele viu os anos que estavam à frente, ele viu o Egito destruído. Olha o Egito como é que está hoje. Um rei foi destituído, o outro entrou, destituíram de novo, colocaram o outro general, está em guerra, em pé de guerra, tudo destruído. Olha como é que está o Egito hoje, olha como é que está o Egito. Meu Deus, ele viu o Egito destruído, mesmo ele estando em seu período de florescência, ele viu o Egito como ele é hoje, e ele viu todo Israel assentado confortavelmente ao redor de Abraão na glória. Eita, glória a Deus. Ele viu todo Israel assentado confortavelmente ao redor de Abraão na glória, e pela fé ele escolheu tomar o pior que a religião poderia lhe dar e comparar aquilo com o melhor que o mundo poderia lhe dar. Meu Deus! E ele escolheu sofrer a vergonha de Cristo e considerou isto o maior tesouro de todo o Egito poderia lhe oferecer, porque ele esperou e viu aquele o qual é invisível. Abra em Hebreus capítulo 11. Hebreus capítulo 11, Deus havia falado com Moisés, e Moisés sabia que era Deus. Então ele não olhou para o esplendor. Estão abrindo em Hebreus 11? Ele não olhou para o esplendor do Egito. E aqui eu posso dizer para a igreja nesta noite, Moisés tinha em uma mão o melhor que o mundo poderia lhe oferecer. Não poderia haver ali nada melhor. Aquela era a visão mais alta, era o melhor que o mundo tinha, e a religião lhe oferecia o pior que poderia ser dado. Um punhado de escravos em um poço de lama. O Egito lhe dava o reino, o Egito lhe dava os prazeres, o Egito lhe dava a glória, o Egito lhe dava o mundão, mas Deus lhe dava um monte de escravos amassando lama. Quem Moisés deveria escolher? Meu Deus, e agora? E agora, se alguém estivesse olhando, que lado ele escolheria? Deixe-me dizer isto com sinceridade e sem nenhuma malícia. Bem, deixe-me dizer isto para que você compreenda hoje. Não olhe para as grandes igrejas, não olhe para uma grande denominação, não olhe para os bem vestidos, mas olhe para Cristo, o qual era rico e se tornou pobre, para que através da sua pobreza você pudesse se tornar rico. E quando você está procurando uma igreja, não vá onde todas as grandes celebridades frequentam, ou os grandes PhDs ou DDDs, mas olhe para as pessoas que são olhadas de cima para baixo. E Moisés, quando ele os tinha em ambas as mãos, o melhor que o mundo poderia oferecer, no que ele poderia olhar, e mesmo assim, quando ele olhou para o invisível, o pior que a igreja lhe poderia oferecer, ele escolheu andar pela fé. E ele escolheu andar através do Deus invisível, considerando aquilo o maior tesouro do que toda a sua visão poderia lhe oferecer. Aqui estava um reino, aqui estava uma realeza, aqui estava um trono, aqui estava uma coroa, aqui estava tudo em sua mão. Mas mesmo assim, pela fé, quando ele deu uma olhada em Cristo, ali fora, nas poças de lama, ele foi ao seu povo e ele disse: não, aqui está uma coroa, Moisés, aqui está o ouro do Egito, aqui está as mulheres do Egito. Lá na outra mão, o que é que tem? Um monte de escravos amassando barro. Com certeza você já está com Hebreus 11, a partir do versículo 24, lendo aí. Talvez você já possa estar olhando mais ou menos o que eu quero dizer. Pela fé, Moisés, sendo já grande, recusou, aleluia, recusou, oh, que palavra tremenda, ser chamado o quê? Filho do Barack Obama, filho da rainha da Inglaterra, filho, eles fazem DNA para ser filho do Pelé, outros fazem DNA para ser filho não sei das quantas, que teve lá nas escuras. Irmãos, eles querem ser filhos de uma grande celebridade. Moisés recusou ser chamado filho da filha de Faraó.
Porque ele não estava olhando a riqueza, ele não estava olhando as grandes obras, não, ele estava olhando além do invisível. Escolhendo, o que ele escolheu? O que ele escolheu? Antes, ser maltratado com o povo de Deus. Irmão, você acha que você está sendo maltratado pelo amor de Deus? Você acha que você está sendo maltratado na igreja? Não, eu duvido. Alguém está sendo maltratado aqui? Mas Moisés preferiu ser maltratado. Ele preferiu ir lá, literalmente ser escravo do faraó. Literalmente amassar barro. Mas você, que não tem o Espírito Santo, você está sendo torturado dentro da igreja. Como assim, pastor? Porque Moisés era um eleito. Ele tinha Deus. Ele tinha uma predestinação puxando ele. Mas você, que não tem o Espírito Santo, você está ali amarrado, torturado, querendo ir para o mundo, e uma coisa te puxa para a igreja. Com medo de ir para o inferno, porque se você se desvia, vai para o inferno, mas tem medo de queimar no lago de fogo. Você está numa tortura desgraçada dentro da igreja. Sofrendo dentro da igreja, claro que está sofrendo. Aí, esse sofrimento é reportado para alguém dentro da igreja. É por causa do fulano, por causa do Beltrano, por causa do... Não, é teu, é lá dentro de você, que tem alguma cordinha puxando você para algum lugar. Só que você aqui sabe disso, mas você não quer dizer que é isso. Você coloca uma máscara, você coloca um bode expiatório. Mas Moisés não. Numa mão eu tenho a igreja. Que igreja? Igreja Cristã Tabernáculo Deus Vivo. O que é que eu vou fazer? Lá eu vou ter que parar de cortar o cabelo, lá eu vou ter que parar de usar os meus batons, minhas esmaltes, meus... E você vai tantas canquilhadas que eles precisam se ajeitar para ficar bonito. É brinco, sobrancelha postiça, unha postiça, decora a unha, decora os lábios, decora os cílios, depois passa o negócio do rosto, por mais não sei aonde. É tanta quinquilharia para poder ficar bonita, que eu acho que no mínimo eles são bruxa. E essa saia? Eu usar essa saia? Nem pensar. Bom. Tirar o meu sapato alto, que eu levanto o meu bumbum e os homens olham? De jeito nenhum. Tu gosta, né, dessas coisas, né? Espírito de Jezabel, né, para aparecer, para ficar gingando o corpo. Claro, tu gosta desse tipo de coisa. Mas o que que tu queres? O que que tu vai escolher? Vai escolher ser uma Jezabel? Vai escolher? Ou vai escolher o quê? Mas a igreja. O que que eu tenho na mão? Eu tenho um povo de irmãos lá. O que que tem? Tem um monte. E tem um pastor rabugento. Tem um pastor que reclama de tudo. Reclama do som, reclama do microfone, reclama das irmãs com salto alto, reclama das irmãs com saia curta, reclama quando uma corta o cabelo, ele fica apavorado. Quando uma tem Facebook, quando atende o celular na igreja, aí é que ele fica feroz. Se uma criança sai correndo para lá, daí ele chama o diácono, já puxa a orelha do diácono porque deixou, e chama a mãe, já fala também, porque a mãe ficou andando, não sei, para lá e para cá. Então, não, o que eu vou querer nessa igreja? Eu não tenho nada de bom nessa igreja. O que tu vai querer? Tu vai querer os... Não. Eu tenho do outro lado a balada, eu vou a hora que eu quero, eu saio a hora que eu quero, entende? Eu chego em casa a hora que eu quero, eu tenho internet, wireless, todos os dias, não sei das quantas, eu tenho Facebook, não sei mais o que book, eu tenho internet, eu tenho redes sociais com 300 amigas, 24 amigos, não sei quantos parceiros, não sei dos quais. Para que eu vou deixar essa minha vida de balada, de festa, de orgia, de pecado, conheço quantos homens, conheço quantos amigos, para viver nessa igreja que tem um pastor rabugento, uns diáconos que chamam atenção. A gente tem que chegar na igreja, né, certinho no horário, tem que chegar às 6 horas. Se o culto começa às 6h30, o prelúdio começa às 6, então tem que chegar às 5h30. E tem horário para o culto, tem horário para não sei o quê. E a gente chega lá e fica lá sentado ouvindo um homem falar. O que eu vou querer? Tem que lavar o pé do meu irmão na Santa Ceia.
E ainda tem mais outra coisa ainda que eu não consigo suportar, é um tal de dízimo que tem lá, que tem que dar 10% do salário. Quem que vai querer uma igreja dessa? Pela lógica, você diria, eu vou por aqui. Não tinha? Pela lógica, é por aqui. Pela visão, pela vista, é aqui, é a balada. É o mundo. Lembra do leão da montanha? Saída pela direita. Mas qual é a fé? Aonde vai mover a fé? Aonde vai mover a fé? Aonde vai mover a fé? Escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus, do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado, tendo por maiores riqueza o vitupério de Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Pela fé deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque ficou firme, como vendo. Então foi isso. Então está explicado. Então está explicado por que o Moisés escolheu a melhor parte. Onde é que está o faraó Ramsés? Múmia, mumificado, revestido de ouro, com todos os pertences dele. Onde é que está o Tutankhamon? Ramsés I, Ramsés, múmia. E onde é que está Moisés? Mateus capítulo 17, 800 anos depois, Moisés estava lá do lado do Elias, conversando com Jesus, falando a respeito da morte e da ressurreição de Cristo. Mateus 17. Lá em Apocalipse 11, nós vemos Moisés descendo junto com Elias, lá em Israel, pregando. Que coisa. Valeu a pena. Ele viu tudo isso. Não com esse olho, através da visão. O que é que você está vendo hoje, minha irmãzinha? O que é que você está vendo hoje, meu irmãozinho? Você está vendo essa parte natural, dos amigos, dos colegas, das festas, das danças, dos prazeres, só aqui? Ou tu está vendo lá na frente? Eu estou olhando naquela mesa, quilômetros e quilômetros de comprimento. Nas bodas do Cordeiro, eu assentado lá, com William Brana, com Paulo, com Irineu, com Martim, com Columba, com Lutero. Você pode ver? Marcos, Mateus, Lucas, João, Felipe, você pode ver Maria, você pode ver Joana, você pode ver? Olha lá do outro lado, olha lá do outro lado. Bendito Deus, se coloque de pé.